Fala, turma! Hoje, mais um episódio do podcast A Turma Tá Falando. O nosso convidado de hoje já rodou o mundo. Jogador de biribol, vereador no segundo mandato. Estamos recebendo aqui o vereador André Rodini. Tudo bem, meu amigo? Beleza, irmão? Fala, tá? Turma! Beleza? Tora o pau aí! Compartilha já com os amigos aí, ó. Hoje tem emoção. Mas você não vai fazer igual os outros falar que não tem turma, não. Tem turma. Tem turma. Aqui tem turma. Tem Porque a turma quer saber, não é? A turma. Então Bastante coisa. Pergunta que o que a turma quiser saber, eu falo. A turma quer saber. Primeira coisa que a turma quer saber. Você também está no veneno com o Agra do pão de queijo ou não? Não, eu não tô no veneno com ninguém no mundo. Eu tô no amor com todo mundo. Amor. Só não pisa no meu calo. Se não pisou no meu calo, tá tudo certo. O Agra sempre me tratou muito bem. Não tem problema nenhum com ele. Ele faz um baita de um trabalho de investigação, fiscalização, arrocha, mostra os defeitos. Ele tem, inclusive, a minha admiração. Beleza. Só pra... Porque assim, tem uma turma que tá no veneno com ele. Não, você sabe o que é? Isso aí é inveja, porque o cara tá crescendo, tá explodindo, tá virando a sensação da internet de Ribeirão, e os caras que não conseguem alcançar, fica falando mal. Esse é um problema, não é só aqui de Ribeirão Preto, é do Brasil, é do mundo. Eu acho que quando a pessoa começa a ter sucesso, os outros querem derrubar ele, quer falar que não é, quer falar que é isso, que é aquilo. Eu não tenho nada contra o Agra, eu acho que ele faz um baita de um trabalho aí. Fala do água de salsicha, tem um tipo, né? Tem uma característica própria dele. É isso que o povo gosta. Mas não é só do água da salsicha. Ele andou investigando de vereador, usando carro, não usa carro. Ele entrou, vai pra casa, outro leva cachorro. Ele entrou na Câmara Municipal com o drone, filmou os carros que não estavam lá. O meu carro ele encontrou no lugar que tem que ficar, porque eu não uso carro para uso pessoal. Os outros vereadores que usam, e a gente sabe que tem que usa, porque ele mesmo mostrou, o carro não dorme lá, o carro vai para não sei para onde, tudo bem, tá tudo certo. Agora, esse negócio de usar o carro, de não usar o carro, é o seguinte, na primeira legislatura minha, eu não peguei o carro oficial, eu achava que não precisava, tá certo? Aí, eu tenho assessores, e os assessores precisam fazer coisas para mim. Precisa fazer pro gabinete. Então, se o assessor não puder pegar o carro e o assessor tem que ir com o carro próprio. E quando o assessor vai com o carro próprio, ele gasta o dinheiro dele para fazer um trabalho que é pro povo, aí tá errado. Então, também. Eu peguei o carro, peguei um carro, pelo menos o meu carro não bate, não quebra, não dá prejuízo. Você não bate o carro? Porque a gente usa o carro com moderação do jeito que tem que ser usado para o trabalho e tá tudo certo. Então, vamos lá. Bora. Passado essa introdução, o primeiro lance aqui do programa é o seguinte. Eu quero que o André fala do André sem falar o que o André faz. Quem é o André Rodini? O André Rodini sou eu, muito prazer. Eu não nasci aqui em Ribeirão Preto. Muita gente acha que eu sou daqui de Ribeirão Preto porque eu vim para cá com 7 anos de idade, aqui da cidade de Guará, uma cidade vizinha aqui. Meu pai e minha mãe eram da área da educação. Meu pai supervisor de ensino, minha mãe diretora de escola, sempre na educação estadual, né? Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E a nossa família sempre foi de educadores, né? Não só meu pai, mas como meus tios, minhas tias, tudo sempre ou diretor de escola ou professores. Muito bem. E a gente foi criado... numa época, nós viemos para cá em 75 e eu acompanhei praticamente o crescimento todo de Ribeirão Preto. Quando eu vim para cá, Ribeirão Preto tinha 300 mil habitantes. Hoje nós temos 720 mil habitantes. Eu vim para cá e cresci, fui um menino que andou pelas ruas de Ribeirão, porque a gente andava na rua, a turma toda andava na rua. O rico estudava em escola pública, o pobre estudava em escola pública, nós não tínhamos... Tinha uma ou outra escola particular, tinha as mais famosas, as católicas, né? Auxiliadora, Santa Úrsula, Vitepax, tudo bem. Mas a gente estudava na escola pública, que era muito boa. Eu estudei no Alcides Correia e no Sebastião Fernandes Palma. As duas escolas públicas que eu estudei aqui em Ribeirão Preto a vida inteira, até ir para o colegial. Quando começou a acabar a qualidade do ensino público, então eu fui estudar no Anglo. O Anglo nem existe mais, mas era uma escola tão boa que até o governador Zema estudou aqui em Ribeirão Preto, 2 anos no Anglo. Ele morava ali na Álvares Cabral numa pensão, como ele é um pouco mais velho que eu não fui
contemporâneo dele. Quando ele foi embora fazer a GV lá em São Paulo, é quando eu estava entrando na escola particular aqui, que era o Ângulo. Muito bem, nesse período, eu fiz muitos amigos, porque eu tenho um detalhe, eu sou repetente, eu sou de uma época que a gente era chamado de burro e repetia de ano. E tudo bem, porque você repete de ano, vai lá, aprende e segue a vida. Você passa de ano, e normal. segue a vida, exatamente. Então, como eu fui repetente da 6ª e da 7ª série... Sexta é difícil, eu repeti a 6ª série também. Não, difícil era a 7ª, rapaz. Eu passei série, porque, olha, era aqui, ó, falando suando. Isso aqui, não depois a turma enche o saco com isso aí depois. Né? Mas aí, o que é? Aí eu estudei com muitas turmas. Muitas turmas. Então, eu estudei na turma do Alcides Correia, na turma do Fernandes Palma, 2 turmas de 6ª série, 2 turmas de 7ª série. E quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer Direito aqui na UNAERP, eu também nunca fui o melhor aluno da classe. Então, eu fazia matéria de manhã e fazia matéria à noite. E aí, eu estudava com várias turmas. Então, eu estudei com muita gente aqui de Ribeirão Preto. Muita turma. E a gente foi, graças a Deus, tive uma infância saudável, uma juventude muito saudável. Tive amigos na juventude que morreram de acidente de carro. Teve um pessoal mais velho que morria de AIDS aqui em Ribeirão Preto, porque usava droga na veia, né? Na época era uma doença terrível isso aí. Então, esse pessoal que consumiu droga nessa época aí, muitos acabaram morrendo de AIDS. E depois eu tive amigos que morreram de acidente, mas não estou falando das mortes, não. Só para falar como que era a coisa, né? A vida. E a gente vivia na rua. Então, a gente estudava de manhã, de tarde ia para a rua brincar de mãe da rua, brincava de rolemã, essa coisa toda. E no final de semana ia para o clube. Passava a tarde na Recra. Aí na Recra aí você conhecia todo mundo. Porque é a época que não tinha os condomínios em Ribeirão Preto. Então, tinha clube. Então todo mundo ia para o clube, ia para a Recra, e lá tinha bar, lá tinha piscina, lá tinha as quadras, e todo mundo jogava e convivia. E era uma época que, por óbvio, não tinha telefone celular, tudo, então as pessoas, elas conviviam umas com as outras. E então essa geração que eu vivi, que eu convivi, é uma geração que sabe resolver problemas. Né? Qualquer tipo de problema. Aí você pergunta assim, como é que faz para chegar na rua tal? Você já tem um mapa da cidade na cabeça porque andava a pé. A turma do Campos Elíseos andava com a turma do Jardim Paulista, que andava com a turma do Sumaré. Brigava era assim, mais também, ou menos, brigava. Tinha uns pau. As turmas brigavam. Tinha uns baita pau, inclusive no Bloco das Piranhas, porque na época tinha o Bloco das Piranhas. Os homens vestiam de mulher e ia para 9 de julho na época do Carnaval. Não sei se você lembra disso, é mais novo um pouco. Aí alguns, era assim, comprava aqueles Galaxy, aqueles opalão, cortava a capota, os caras que eram ricos podiam fazer isso, e todo mundo subia em cima e era uma farra e era uma alegria. Saíam as brigas, saía. Como saía a briga em campo de futebol, como sabe, mas tudo era resolvido ali. Né? Nós resolvíamos problema de relacionamento, problema de opinião política, nem tinha opinião política na época. Esse negócio de separatismo, essa coisa, como é que chama agora? Que eles falam, quando tem polaridade, isso aí não tinha. A gente vivia, a gente era feliz, a gente tinha acabado de sair de um regime militar em que foi uma época que o Brasil teve um crescimento econômico fantástico, a classe média podia comprar Opala, a classe média podia ir para a praia no final do ano, passar um mês, 20 dias no Guarujá, em Santos, não sei o quê. Hoje pergunta, qual pai de família hoje consegue levar... Classe média, eu estou falando. E a classe média é de 3 a 10 salários mínimos. Quem consegue ir para a praia passar 15 dias hoje? Então, a população empobreceu. Naquela época, o Brasil era um país que tinha uma condição econômica melhor. Eu vivi isso, eu vivi essa realidade. Nós não tínhamos em Ribeirão Preto esses assentamentos de favela que tem hoje, que não pode falar favela, é comunidade. Tá bom, não tinha comunidade aqui em Ribeirão Preto. Por quê? Porque nós vivíamos o que eles falavam na época lá de a Califórnia brasileira. Aí, quando surgiu essa história da Califórnia brasileira no Jornal Nacional, aí começou. Aí todo mundo... Porque aqui era um paraíso, apareciam os meninos andando de jet ski, aparecia o cara falando que tinha 2 fazendas, 3 fazendas. Isso aqui virou o Eldorado. Aí começou a descer a migração para Ribeirão Preto. E aí que teve o boom populacional em Ribeirão Preto. E essas pessoas que vieram para Ribeirão Preto, muitos ainda foram trabalhar nos canaviais, porque na época ainda cortava a cana no facão e na queimada.
Isso acabou. Nós tivemos lá em Guariba, lá a revolta de Guariba, que começou a acabar com a mão de obra braçal, né? Porque aquela população, aquele negócio saiu no Jornal Nacional, e a revolta de Guariba, e os boia fria, não sei o quê, começou a mudar a legislação. Com isso, começaram a entrar as máquinas de colher cana. E esse pessoal foi perdendo o emprego e foi migrando para cidade, sem qualificação, sem estudo, sem condição de habitação. E aí foram se acomodando. E aí, as casas que antigamente não tinham muro, não tinha grade, não tinha droga na cidade, não tinha nada disso, a gente vivia bem, a gente era feliz. E agora, precisou subir muro, pôr concertina, alarme, guarda, isso aqui acabou a segurança. O problema social os caras que gostam de fazer uma comparação bíblica falam que agora é a época das 7 vacas magras. As vacas magras estão comendo as vacas gordas que nós tivemos no passado. E isso é uma realidade que está acontecendo. Então, esse é só para quem não é de Ribeirão Preto, ou para quem talvez não tenha a minha idade, porque o pessoal fala que você é tiozão. Eu sou tiozão, eu tenho 57 anos. Então, com 57 anos, eu vi coisas que esses estudantes de hoje não estão vendo. Eu conhecia a política, os personagens da política, os presidentes, os senadores. A gente conhecia o nome de ministro por nome, a gente lia jornal. Mas sabe, só um parênteses que você está falando aí, que você viveu. Claro que nós estamos falando em momentos, gerações e tempos diferentes. Sim. Você tem filho? 2, um de 23 anos e um de 21 anos. Com quantos anos você começou a trabalhar? Eu com 16, eles com 18. Não, 16 não, minto. Com 13 anos eu era office boy. Eu era office boy no cartório do meu tio lá na Paraíba. Então, né? aí o que acontece dentro dessa matemática aí, né? Aí começa os pais a competição. Né? Meu filho vai ser médico, outro vai ser farmacêutico, enfim, advogado, juiz, promotor. Só que eles não permitem que o filho passe por alguns processos que eles passaram para poder formar também um grande cidadão. Né? Aí fica só em uma questão. Mas voltando. Não, então deixa eu completar isso aí, porque eu acho que eu engrossei o couro dos meus filhos. Eu nunca dei para meus filhos carro, nem bicicleta. Perfeitamente. Meus meninos, desde pequeno, no começo, quando eles eram muito pequenos, eu levava na escola, de carro. Aí depois, quando eles começaram a ter 16 anos para frente, eu dei o cartão de ônibus. E falei, vamos andar de ônibus, vocês hoje aprenderem... é o cartão de crédito. Não tem cartão. Meus filhos não tem cartão. Não estou falando dos seus filhos, mas geralmente é isso. O cartão de ônibus, porque na minha época era passe. E vou te falar uma coisa. A gente comprava cartela de passe de 2,30, né? Aquelas cartelas. Eu ia para a escola a pé e vendia os passes para ter um dinheirinho. Eu vigiava carro no Pão de Açúcar para pegar um dinheirinho para ir tomar um lanche. A gente vivia uma vida saudável. Eu comecei a trabalhar com 13 anos porque eu só podia ser registrado com 14 anos. Mas eu tava lá, precisava... Lógico. Ia fazer banco. Já, né? Ganhar um troquinho. Era tipo um guardinha, né? Na época, office boy. Esses dias eu falei na Câmara Municipal, quem aqui é office boy? Ninguém sabe o que é office boy. Não tem office boy. Esse negócio desse ECA... Eu acho que foi um desfavor que foi feito para a nossa juventude. A tecnologia também tirou um pouco desse trabalho de office boy. Quando? O office boy, o que ele fazia naquela época? Você vai descontava cheque, ia no cartório... Nem tem cheque, tem mais. Mas quando que acabou isso? Isso acabou faz muito pouco tempo. Né? Mas assim, você tem outras atividades que engrossam o couro. Tudo bem. Eu tô falando de engrossar o couro, de encarar a vida do jeito que a vida é. Perfeitamente. Aí um filho meu formou em matemática aqui na USP. Legal. Como ele chama? Leonardo. O Léo passou em matemática, formou, hoje ele trabalha em escritório de investimento. O outro está estudando ainda publicidade e propaganda, o Felipe, está estudando publicidade e propaganda, morou no Canadá agora, fez um intercâmbio lá da UNAERP, que é muito bom, né? Eu não estou fazendo jabá da UNAERP não, mas é muito bom mesmo, porque nem eu pagava aqui a UNAERP, nem ele pagava a faculdade lá. Então é um intercâmbio muito bom. E aí, voltou agora, está terminando o curso e coisa. Os dois já trabalham desde cedo. Sabe por quê?
Porque lá em casa não tem graça, não tem um cartão de crédito do jeito que você falou que tem. Tem um sim. Porque se eu fizer isso, eu mato meus filhos, eu tenho que educar filho, eu não tenho que passar pano em cabeça de filho. É isso. Os filhos, os antigos falam, puxou, né? Mais para o lado da mãe ou o seu? Tem mais, quando você olha para eles, tem mais a sua personalidade? Ou da Um mãe? puxou mais a mãe, o outro puxou mais o pai. Eu acho que foi meio a meio. Meio a meio? Meio a meio, a genética é muito imprevisível. Eu trabalho com genética, né? Eu vendo genética bovina. Mas com o ser humano tem essa probabilidade também? Não, porque aí muda um pouco, porque tem um negócio chamado espírito. Eu sou espírita, né? Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, então eu frequento a Igreja Católica por devoção a Nossa Senhora, mas eu sou espírita. Sim. É um pouco essa coisa de brasileiro, né? O brasileiro está sempre mais ou menos assim. E aí, eu acredito muito que cada um é um corpo e um espírito. E o espírito é igual a digital, é único, né? E os espíritos, conforme eu acredito, que a gente vem de outras vidas, cada um traz a sua bagagem. E não adianta você querer falar assim, meu filho vai ser assim, o outro vai ser assim. Cada um é o que é. Então, por isso que eu sempre, desde que eles são meninos, eu falo que o que eles têm que ser na vida é felizes. Aí eles escolhem como que eles vão ser felizes. Perfeito. Né? É isso aí. Eu acho que a felicidade, ela não tem bandeira, não tem classe, não tem nada, né? E vamos entrar então agora um pouco na parte da política. Você é feliz sendo vereador, exercendo a profissão de vereador? Muito feliz. Não é profissão. Só fazer uma Desculpa. Correção. Vereador não é profissão. Que é um serviço que a gente faz para o município e a gente tem um subsídio econômico, não é salário também. Tá. Para manter a atividade. Bem. Então, a gente não tem... É bom falar então, isso, político não é profissão. Para mim, nunca foi. Não deve ser. Né? Por isso que eu tenho minha profissão. Mas tem gente que está no 9º mandato, a vida inteira vivendo do que é público, enfim. Mas a gente tem que respeitar, mas não serve para mim. Não serve para mim. Tudo bem. Porque eu vou te falar uma coisa. Hoje, eu estou político. E eu tenho minha profissão, e eu tenho meu comércio de genética bovina e tudo mais. Amanhã eu não estou eleito. E aí? Eu vou ficar correndo atrás de prefeito, pedindo vaguinha em prefeitura? Eu tô louco? Não dá. Não, então a gente tem que ter essa independência financeira, justamente para a gente ter independência política. E como eu sou um político independente, eu era em relação ao governo do Nogueira e sou em relação ao governo do Ricardo, eu sou independente. Então eu posso chegar num ambiente público, como eu fiz lá no Sesc, e cobrar o prefeito e o secretário dele na frente de todo mundo. Recentemente? Na Semana do Idoso aí. Coisas que a gente tem que falar. Agora, tem muita gente... Boa. Peraí. O que tem que falar? O atual prefeito, o Ricardo, ele veio da emissora de rádio. Né? Trabalhava lá com o pai e tal, e tudo. E naquele momento ele era oposição, ele e o pai, eles eram oposição ao governo da ex-prefeita Darcy Vera. Então eles gritavam lá, batiam lá, mas batia lá, e gritava e tal. Depois ele, no primeiro mandato, ele foi oposição a Darcy e entrou na chapa da Darcy, foi eleito vereador. E aí ele ficou de vereador, saiu prefeito, perdeu. Todo esse período, inclusive da gestão do Nogueira, ele falava no rádio e tal. E por que hoje, quando o político ele ganha a eleição, ele não quer que ninguém fale mais dele, não pode falar? O que pega? Fica todo mundo com mimimi. Você não pode falar da atuação de um vereador? De um político? Como que não? Eu posso falar por mim. Eu não posso falar por ele. Eu não posso falar por outros que têm a latinha na mão, como dizia antigamente Gasparini. Mas você mesmo falou que não gosta que fala. Estou usando que você... Eu não gosto que fala? Não de você. Você acabou de falar de mim. Que falou, mas não gostou. Mas não gosta. Nenhum político gosta de exposição negativa. Ponto. E ele pode falar dos outros? Peraí, vamos concluir meu raciocínio. Nenhum político gosta de exposição negativa, ponto. Se ele não gosta de exposição negativa, faça aquilo que prometeu e cumpra com a palavra. Perfeitamente. Ponto. Quando você não cumpre com aquilo que você fala, com aquilo que você está sujeito a ouvir coisa que você não quer ouvir. Mas boa, peraí, agora pergunta pra você. Você acha que... Agora eu tô falando de você, no teu caso. Eu? Você vota
o que você entende ser correto ou você vota o que o povo quer que você vota? Você ouve o povo para votar? Veja bem, o povo me confiou o mandato. Perfeitamente. Eu não sei quem votou em mim. Eu não sei se quem votou em mim é branco, preto, gordo, trans, hétero, cis. Eu não sei. Por isso que você tem que tratar todos com igualdade. Por isso que eu tenho lugar de fala para qualquer discurso. Eu posso fazer um discurso defendendo o negro, eu posso fazer um discurso defendendo o gordo, eu posso fazer um discurso defendendo trans, e eu tenho lugar de fala porque eu fui eleito para ter lugar de fala. Ao contrário, por exemplo, de gente do judiciário. Gente que não tem voto. Quem não tem voto é que não tem lugar de fala. Porque se eu fui eleito é porque me confiaram que eu poderia falar o que eu quisesse. Mas quem não tem direito de cobrar, o cidadão não tem direito de cobrar, ele tem lugar de fala também. Sim. Porque ele está cobrando uma atuação do político. Quando o cidadão me cobra, e ele me cobra na minha rede social, sou eu que respondo. Eu não tenho assessor para responder o meu Instagram. Perfeito. Todo mundo que me manda mensagem no Instagram, sou eu que respondo. Então eu respondo a todo mundo. E no meu Instagram, lá na página, não sei o quê, tem um número de celular, que é esse celular aqui. Sou eu que atendo, sou eu que respondo. Perfeito. O contato entre o meu eleitor ou pessoas que não votaram em mim, entre o munícipe que quer entrar em contato comigo, está disponível para todo mundo. Pode me ligar, pode falar comigo, pode me contestar na minha rede social. Eu não apago comentários. Então, tá lá. Tudo que está na minha rede social é o que está mesmo, né? E agora, como eu tenho compromisso com aquilo que eu falo, eu honro, é muito difícil o cara falar, você botou agora um negócio que você falava que não. Mostra uma. Então, peraí. Então vamos mostrar um que a turma tá falando. Manda. Tem uma aí que a turma fala. Porque é o seguinte, ó. Naquele lance da pandemia, foi o período que o Nogueira mandou 3 vezes um projeto para a Câmara para ser votado do repasse de valores da prefeitura para a empresa de ônibus. Sim, 17 milhões aquele primeiro. Não, mas na primeira de 5 não passou. Ele mandou 5, não passou. Aí mandou 17, você votou a favor. E depois mandou 55, 70, não, você... Não teve esse de 5. Teve um de 5. Não. Eu vou te falar qual que teve. Teve um de 17... que ele foi dividido em um pagamento de 5 o resto de 2 milhões, até dar os 17. Então é o mesmo de 17. É o mesmo de 17. Aí esse você votou a favor. Votei a favor. Por quê? Isso. Eu vou te explicar o porquê. Não, é pra turma. A turma vem aqui ouvir pra ficar muito claro. Saber, fala pra turma. É pra ficar muito claro por que eu votei. Nós estávamos em pandemia. Certo. E quando existe um fator tipo pandemia, nós tínhamos 200 mil viagens de ônibus por dia antes da pandemia. Então, a empresa tem um contrato com a prefeitura que prevê um equilíbrio econômico. Então, eu tenho 200 mil, não está acontecendo nada, estou tocando 200 mil viagens por dia. Veio a pandemia, caiu para 60 mil viagens por dia. Teve uma descompensação financeira. E isso foi mostrado e provado, teve, porque os ônibus rodavam vazios. Agora, mas por que não para o ônibus? Porque não pode, porque ônibus é serviço essencial. O transporte público é obrigação do município, está previsto na nossa lei orgânica e é previsto na Constituição. Então, o transporte público não pode parar. Tá. Aí, o que aconteceu? Teve a descompensação financeira. Era pandemia. Eu votei sim. Não, vamos votar a favor. E sabe por que eu fiquei, assim, o famosinho aí do negócio do negócio do ônibus? Pegou pro seu lado. Pegou pro meu lado. Porque eu fui o único que falou que ia votar a favor. Quando a televisão me entrevistou lá, TV Clube, pode falar, né? TV pode Clube. Falar o que você quiser. TV Clube ligou e falou assim, vereador, você vai votar como? Eu falei, eu vou votar a favor do repasse. E aí, e os outros? Estamos estudando. Então, todo dia aparecia na televisão, Rodine a favor. E os outros estão estudando, E você apoiando. Foda-se, mas eu tinha que fazer o que eu entendo. Você apoiando porque você se manifestou. Mas é lógico, mas eu não sei ser diferente disso. Perfeito. Porque eu entendi. Então, assim, recapitulando. A prefeitura tem um contrato com a empresa de ônibus, que prevê um negócio chamado fator príncipe. Fator príncipe, ou como é que chama aquele? Forças. Esqueci o nome do negócio lá. Caso fortuito. Tem uma série de coisas lá. Então, a pandemia encaixava nisso aí.
Então tá lá previsto no contrato. Aí o que eu vou fazer? Eu vou rasgar o contrato? Mas espera aí, mas teve um... Ó, isso é a turma, mas eu me lembro disso também. Parece que aconteceu alguma coisa, você deu uma entrevista, você falou, parece que não leu o contrato. É isso? Como que eu não li o contrato? Não, parece que teve uma polêmica dessa, não? Não existe isso. Não teve nada a ver. Eu não voto sem ler as coisas. Mas lógico, só falta. Então não me pergunta um negócio desse. Não, eu tô falando porque na época a teve turma uma quer turma saber. que falou. Eu li o contrato, estava previsto. Eu consultei o meu jurídico, que na época era o Dr. Carlos Machado. Excelente advogado. O Carlos falou, Rodinho, aqui, realmente tem que ter o equilíbrio financeiro do contrato. Se fosse a prefeitura em prejuízo, a empresa de ônibus teria que chegar o dinheiro. Se for a empresa de ônibus, a prefeitura teria que chegar o dinheiro. 17 milhões para a emergência. Acabou? Acabou. Daí, aí me pergunta dos outros 70 agora. Não, porque a turma quer saber dessa matemática. O 17 você votou a favor, o 70 você votou contra. Por quê? O que mudou então? A turma quer saber. Que tinha acabado a pandemia. Tinha acabado a pandemia. Teoricamente... Não. E teoricamente... Não tinha acabado 100%. Tava naquele... Mas já estava acabando. Já ia acabar. Aí o valor dos 70 milhões que eu votei contra foi por outro motivo. Porque a prefeitura estava comprando os ônibus e dando para a empresa de transporte tocar. Que esses ônibus elétricos, bonitão que você está vendo aí. Quem que você acha que pagou isso aí? Foi o contrato dos 70 milhões. E eu falei, eu não quero, mesmo porque eu não acredito no ônibus elétrico. Eu acredito no ônibus híbrido, a etanol, que aí você movimentava a cadeia de produção local aqui e fazia a coisa certa. Então eu votei contra. Eu não entendo que a prefeitura tem que dar o ônibus para a empresa. A empresa está no negócio? Não. A empresa está no negócio? O negócio é risco. Eu vou vender sêmen pro cara lá de boi lá que eu vendo lá. Ele é congelado. O cara transferiu, inseminou as vacas dele lá, não pegou nenhuma porque o sêmen tá podre, ficou sem nitrogênio, morreu. Eu tenho que pagar o cara. É assim que funciona na vida real. Agora, o risco é meu. Na vida privada, né? Na vida privada, Então, assim... Na prefeitura ele pode fazer o que quer e não dá nada, né? Então, beleza. Então, para deixar claro, a primeira votação era urgência, votei sim, confirmo, votaria de novo sim. Na segunda, não era emergência e eu não queria Mas, vereador, só essa não era emergência? Não parece que fica muito vago, eu acho, porque como que na pandemia era 70 quando parou, e era 17, na pandemia parou, era 17. Depois foi melhorando, vai para 70? Mas acabei de falar que é para comprar ônibus, ué. Na pandemia não comprou ônibus. Os ônibus novos foram comprados depois. E outra... E aí nós não tínhamos. Mas agora esse nós contrato mas tem mais uma compra outra de ônibus? Mas tem mais uma coisa. Não é só isso. Agora, antes não tinha. Antes o bilhete custava R$5 e ele era pago exclusivamente pelo usuário. E aí, o que aconteceu com esse contrato aí, com essa nova, com esse projeto que foi votado, que fez um aditamento no contrato, é que a prefeitura agora faz o aporte de R$3,50 na passagem. Então, o munícipe paga 5 e a prefeitura paga R$3,50. Você usa ônibus? Eu não. Então, você paga para quem usa. Então, você paga para quem usa. Vou fazer o quê? Eu pago tanta coisa para os outros. Exatamente. Pagar ônibus, tudo bem. E é contra isso que eu votei. Então, assim, não pode falar que votou de um jeito e votou do outro. São coisas diferentes. Não, mas você está explicando. Você está vendo a importância de você estar aqui, nessa bancada, falando. Porque a turma fala... Às vezes ela tá certa, às vezes ela tá errada. Mais uma da turma, quer ver, ó? Vou soltar um negócio aqui. Solta um vídeo aí, vamos ver. Solta esse vídeo aí, produção. Aí. Tem uma surpresinha pra você. Vai, manda. Vê se você conhece esse rapaz aí. O que é gasto disso com folha de pagamento? 80%. 80% a saber que nós temos olerites na Coderp com R$80 mil. Ou seja, nós temos pessoas CLT contratadas com dinheiro seu, com dinheiro meu, com dinheiro de todo mundo, recebendo pequenas fortunas. É um antro de marajás, se eu pudesse parafrasear. Pronto. Bom.
Pronto, o que a turma quer saber desse vídeo aí? Cadê a novidade? Não, mas peraí. Você é o vereador do segundo mandato. Sim. Agora, esse ano que você fez essa denúncia. Não, E senhor. antes, você não sabia antes que tinha lá 80, mas é que você não 80 acompanha. mil? É que você não acompanha. Não, você não acompanha. Lógico que eu acompanho. Então você saberia que no meu primeiro mandato eu fiz uma auditoria na Coderp, depois eu criei uma CE, uma Comissão Especial de Estudo, entreguei para o prefeito o resultado e o prefeito liquidou a Coderp. Então o prefeito Nogueira fez um decreto de liquidação da Coderp. Perfeitamente. E aí, chegou no final do ano passado, no final não, no meio do ano passado, ele não conseguindo liquidar a Coderp, jogou para esse ano, para esse prefeito liquidar. Esse prefeito não quer liquidar. O que eu fiz? Contratei novamente outro auditor, começamos a fazer auditoria e eu entreguei outro projeto. Eu procurei o prefeito, falei, prefeito, tá tudo errado aqui, faz isso, porque tá errado. Ah, não vou fechar a Coderp, não vou fechar. Tá bom, não vai fechar. Peguei meu corpo jurídico muito forte, meu contador, auditor muito forte, preparamos uma peça perfeita e entreguei no Ministério Público. Como que eu não fiz nada antes e não fiz nada agora? Não, é porque assim, ó, esse programa você participou esse ano, do Morandinho, do Larga Brasa. Então, mas quando que você instaurou a CE? Comissão Especial de Estudos? Em 2022. 2022, nós estamos em 25. E esse assunto de 80 mil apareceu agora. O olerite de 80 mil apareceu porque ele era menos, porque foi subindo. O fato que eu falei agora de 80 mil, na verdade não é nem 80 mil, preciso de uma correção, é 76 mil. É que a gente agora que está dando entrevista dá uma empolgada. Sim. Mas tudo bem. Antes era um pouco menos. E eu entreguei tudo isso na minha peça que eu fiz, da primeira auditoria que eu entreguei para o prefeito. E agora eu te falo mais. O grosso desse dinheiro são horas extras. Aí você pega, grava esse filme, depois me mostra de novo, não tem problema nenhum. Hora extra, os caras trabalham 40 horas por semana e fazem 40 horas de hora extra. Quer dizer, o cara trabalha 24 horas por dia. Misericórdia. Misericórdia. E eu tô denunciando isso desde 2023, 22, 23, mais ou menos, que eu comecei a pegar isso pra fazer. Então não pode falar, irmão, de boa. Não pode falar que eu não fazia, que eu não vi, que eu não... eu tô em cima dessa porra aí desde desde a época do Nogueira. Não, tudo bem. Eu queria matar os caras lá, vamos fechar isso aí. Não, peraí. Só pra gente esclarecer a matemática do jogo. Quando eu porque a turma, o que acontece? Você sabe, você tá aqui, um fala, outro fala outra coisa. Fala, peraí, foi a mesma coisa. Ricardo candidato, ganhou eleição, transição, veio apresentar um rombo. Mas que rombo? Não tem rombo nenhum. Então, mas peraí, mas ele tá causando rombo. Aquele rombo de 1 bilhão e 800 mil lá, que é 800 milhões, isso não existiu. Eu sei, por que isso não apareceu na campanha eleitoral? Olha aqui, ó, tem um rombo, tá quebrada. Por que não fala? Aí vai depois... Parece eu não posso falar por ele. Não, ele que responde o que ele falou. Eu não tô falando pra ele. Inclusive, eu fui o único vereador que foi lá no dia lá que o vice-prefeito, sei quem que tava lá na Câmara, falar de rombo. Eu falei, não tem rombo nenhum. Eu acompanhei todas as prestações de contas do antigo secretário da Fazenda, porque eu era da Comissão de Finanças. Eu tava lá quadrimestralmente ouvindo, acompanhando. Ficaram 300 milhões no caixa, não só no caixa da prefeitura, mas ficou também 33 milhões no caixa do Santa Lídia, que tá quebrado de novo. Porra, a gente acompanha, esse é meu trabalho. Sim, mas então... o que eu tô querendo te dizer que esse assunto do salário, dos super salários, o da Câmara, irmão, não precisa nem falar, porque todo mundo fala direto de super salário da Câmara. Isso aí também nem dá vontade mais de falar, porque nem precisa. Agora, esse me surpreendeu, porque eu nunca vi nenhuma entrevista sua, nunca vi você lá na tribuna da Câmara falando de tudo bem. Então você me desculpa, você não acompanha. Você não acompanha. Então eu vou vou ter o compromisso de resgatar essas imagens e vou mandar pra você. Faz favor. Tá bom. Aí, no próximo eu corrijo aqui. Vai ter próximo? Oba, aí sim. Aí que fica bom. Aqui cada vez melhora, turma. Aqui só aumenta. Aqui, ó. Por quê? Porque é o seguinte, mas tudo bem, já tá esclarecido. Agora, uma CE, ela é uma comissão especial de estudo. Mas ela não pode virar uma CPI? Se tem todas essas irregularidades, por que não apresenta lá uma CPI? Porque o cara decretou a liquidação da empresa. O prefeito anterior resolveu. Decretou, mas não cumpre? Mas é isso que eu tô te falando, filho. O compromisso era liquidar. Aí tá liquidado. Então, quando que é liquidar? Até o dia 31 de dezembro de 2024.
que aconteceu em agosto de 24? Ele jogou para o ano subsequente. Aí teve que começar o trabalho tudo de novo. Mas para ele jogar, isso a turma precisa saber. Para ele jogar para frente, ele precisa ter uma argumentação jurídica para isso. Não, a argumentação foi financeira. Eu vou te explicar o porquê. Então vai, explique, por favor. A Coderp, ela tem um passivo fiscal, um passivo tributário. Porque na época da Darcy Vera, o que acontecia? Os caras, a Coderp, por ser uma empresa, ela não tem obrigação de fazer licitação. Só explica que ela é... Por que ela é uma empresa? Por que é o prefeito que nomeia? Aqui, esse programa é justamente para as pessoas, para a turma. Porque para nós isso é muito, muito simples. Não. Mas vamos lá, por que ela é? Por que é o prefeito que nomeia? Por que vamos lá. O Nogueira Velho, o prefeito Nogueira Velho... Antônio Duarte Nogueira, ponto. Esse cara era um prefeito visionário. De uma época totalmente diferente, conforme você falou, que era outra época. Perfeitamente. Ele criou a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto, Coderp, que para fazer o desenvolvimento da cidade, sim, atração de empresas, desenvolvimento de software, essas coisas, E era uma empresa que mais ou menos funcionava. Ela, inclusive, imprimia os bilhetes do trólebus. Tinha uma gráfica, a Coderp, que imprimia bilhete de trólebus. Ela tinha uma função. Para quem está assistindo e nunca viu, trólebus eram os ônibus elétricos que eram alimentados por cabos aqui em Ribeirão Preto. Foi um transporte muito bom, usei muito, pegava o Dutra para ir lá para o Ipiranga, era ótimo transporte. E aí, o que aconteceu? A Coderp, ao longo do tempo, conforme o Nogueira ele perdia a eleição, ganhava o Gasparini, aí depois ganhava o João Gilberto, e foi trocando de mão a Coderp. O que acontece no Brasil? Primeiro, você cria um negócio cheio de boa intenção com uma turma. Depois que está criado, você não tem controle sobre isso. E aí vem outra turma. Vem outra turma, aí põe um negocinho aqui, põe um negocinho ali. No fim, a Coderp estava cuidando de cemitério e fazendo compra de catraca para escola escola municipais, reformando o bosque lá para pôr elefante. Quer dizer, ela estava totalmente fora do contexto. E isso estava sendo utilizado pela empresa Atmosfera, do falecido Marcelo Plastino, que suicidou-se por conta da Operação Savendija. E aí, o que aconteceu? A Coderp emitia nota fiscal como se estivesse vendendo coisa para a prefeitura e a prefeitura não pagava a Coderp. Não pagava. E de onde vem a arrecadação da Coderp? Hoje só da prefeitura, praticamente dos serviços que ela presta para a prefeitura. Antes ela tinha outros clientes? Não. Mais ou menos. Tá. Aí, o que aconteceu? Esse passivo tributário chegou a 90 milhões de reais. Desculpa, a 120 milhões de reais. Veio um refis e o prefeito Nogueira dividiu esse passivo tributário, baixou para 90 milhões e dividiu o resto. Devo, não nego, pago parcelado. Pago parcelado. Perfeitamente. Se ele conseguisse liquidar essa dívida com o município em dezembro do ano passado, ele liquidaria a empresa. Só que, além disso, ele ia ter que aportar mais 40 milhões de reais para fazer os acordos trabalhistas com todos os funcionários que estão lá, que são seletistas. E que tem esses puta salário aí que eu te falei. Mas espera aí. E aí não aguenta pagar. Mais uma dúvida para a turma. Quando o prefeito nomeia alguém em algum cargo na Coderp, esse cargo ele é CLT? Ele não é livre nomeação? Não, igual esse é livre nomeação. Os funcionários... Os primeiros lá atrás. São CLT. Porque os nomeados não. Porque na prefeitura os funcionários prestaram um concurso e da Coderp na época eles foram livre nomeação também, mas CLT. Igual uma empresa normal. Contrato igual a RP Mob. Igual era o DAERP, que virou SAERP, que era para eliminar a dívida que a prefeitura tinha com o DAERP. De 110 milhões. Você votou a favor ou contra? Eu fui contra, desde sempre, a incorporação do DAERP para serviço, porque eu acreditava que o DAERP, enquanto autarquia,
ele tinha muito mais liberdade para fazer compra, por exemplo. Então você precisa de uma válvula. Hoje, quando você é serviço, você é uma secretaria, você é serviço, uma secretaria de abastecimento de água, você tem que fazer licitação para comprar essas coisas. Era tudo interno. Tudo era interno. E outra coisa, Processo o interno. dinheiro da conta de água que você paga ficava na autarquia. A galinha dos ovos de ouro do município. O que a prefeitura fez? Pegou tudo. Comeu a galinha. Pegou tudo. Então, todo o dinheiro que entra do pagamento de água e esgoto vai para o cofre da prefeitura. E a prefeitura usa como bem quiser para pagar as coisas tudo dela e não para investir em água, que era o que o Daerp fazia antigamente. Então, por isso que eu votei contra. Mas aí foi voto vencido, na época do Nogueira. André, e agora uma coisa que a gente percebe, a turma fala, né? A turma fala que é uma beleza. Uma coisa é disputar uma eleição, uma coisa é ganhar uma eleição, e a outra coisa é a convivência na Câmara. Parece que são mundos completamente diferentes. Campanha. Campanha política é uma relação sua com o eleitor, né? Uhum. Mandato é relação sua com seus colegas. Muda então, são tudo o coisas jogo. diferentes, são coisas diferentes, né? Então, mas aí que tá, mas a turma, o cidadão, o eleitor, ele vota nesse candidato porque ele promete, porque ele fala que vai fazer, ou fala bonito, ou briga, ou não sei o que e tal. Ou conta piada. Ou conta piada, faz meme. Ou tem uma página na internet. O eleitor... Mas veja bem, mas o eleitor também não é bobo. Porque tem hora que o eleitor percebe que o camarada mudou. Porque ele prometeu uma coisa e depois ele é outro. É isso que... Mas por quê? Por essa dificuldade de relação lá, de aprovar projeto, ou de fazer parte de grupo tal, ou ter cargo não sei com quem. O que acontece? Explica. A turma quer saber. Eu vou falar assim, turma quer saber. Eu sou um vereador independente. Eu repito, eu era independente do Nogueira quando ele era prefeito, eu sou independente do Ricardo. Eu voto de acordo com os meus valores e com o meu conhecimento daquele voto, do assunto que eu vou votar. Sim, né? Sim. Então, o meu eleitor confia que eu tenho cognição suficiente para decidir se eu voto sim, se eu voto não. Perfeito. E se o projeto for do prefeito e for bom, eu voto sim. E se ele for ruim, eu voto não. E se o colega colocar um projeto ruim, eu voto contra. E se o colega colocar um projeto bom, eu voto a favor. Agora, no grupo que eu não faço parte, todos votam em bloco os projetos dos colegas. Então você não faz parte de uma turma que tem lá, você não faz. Tem 3 blocos na Câmara Municipal. Tem 3 blocos. 3 blocos. O bloco do governo, prefeito. Perfeito. O bloco do PT. Situacionista. O bloco do PT e eu. Oposicionista e você. Eu sou o terceiro você é independente. bloco. Eu sou um bloco de um Você homem. é sozinho lá. Sozinho. Mas o ano passado a turma queria te caçar, não queria? Não, foi esse ano. Esse ano mesmo? Esse ano. Parece que queria te caçar. Mas por quê? Mas foi o seguinte. Eu sou presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso. Certo. Eu fui no Conselho Tutelar, que cuida da situação das crianças e adolescentes, saber o que eu podia fazer para ajudar. Reuni todas as conselheiras tutelares, mais a minha assessora que foi de testemunha e tal, e elas me relataram a situação que ocorria no SAICA. O que é o SAICA? O SAICA é uma casa que acolhe as crianças que são retiradas, os pais que perdem o pátrio poder, né, por abuso sexual, por uso de droga, por violência, uma série de coisas. Perde a guarda. Perde o pátrio porque poder. Ele é o pai mesmo, o pai legítimo. O pai e a mãe. Ou o tutor, a avó, quem for. Quem for o responsável. Perde. Sim. E aí, essa criança não tendo uma tia, um tio, um não sei o que pra onde ir, vai pro SAICA até as coisas melhorarem. Então, a criança vai ficando no SAICA. Muito bem. Mas ela fica ali para disponível para uma adoção? Não. Só recolhe a criança. Ela está separada da família. Até eles resolver aquele por uma série de abusos né, Tá. que acontecem. Bom, a vida é cruel. A coisa é feia. Bom, mas aí o que aconteceu? Eu fui lá, as mulheres lá, as conselheiras, me relataram o que tinha acontecido. Inclusive, eu não posso falar essa palavra, porque tem que pôr pi, tem que fazer Mas quem pode, não sei. Tinha aquele negócio que não vai ter de nada, violência sexual dentro do SAICA. Existia isso. Relatado pelas conselheiras tutelares. Aí eu peguei esse relato, levei numa comissão especial de estudo,
que eu não fazia parte, que eram outros 3 vereadores, e fiz a exposição do que me foi relatado. Muito bem. Deu um ciricutico na cidade. Sim, porque é uma aqui denúncia, a ué. podridão ela é escondida. Perfeitamente. Aqui de várias formas. Isso é no idoso, na criança adolescente, em todos os lugares. Isso é da natureza humana. A podridão tem um pedaço de natureza humana que é cruel. Bom, eu relatei lá. Aí choveu ninho de marimbondo em cima de mim. Ah, vereador, tá fazendo denúncia sem prova, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, tudo bem. Aí, o que aconteceu? O bloco do prefeito, que não tem simpatia por mim, falou, opa, temos uma coisa para caçar o vereador. Vão para cima. Só que eu Já que ele tá dando trabalho, vão tirar ele do jogo. Só que eu estava na minha função de vereador, na minha função de presidente da comissão, de frente ao conselho tutelar, em ambiente público e expondo isso na Câmara Municipal, numa comissão especial voltada para isso, para o tema. O que tem de irregularidade nisso? Nada. Mas se eles quisessem, teria aí um bom motivo. Não. Só é caçado o vereador que não tem votos para se defender. E a cassação é sempre política. Não existe uma cassação judiciária. A cassação de mandato é política. Se você não agrada o grupo, os caras te caçam. Pronto, perfeitamente. É o que aconteceu. Mas na história da Câmara só caçou o Chiarelli, né? Não, o Oliveira Júnior também. O Oliveira porque tava bêbado lá. Só os 2, né? Mas foi caçado. E agora vai ter o terceiro menino, né? Não sei se vai ser caçado, mas esse é outro depois assunto. Nós entra nele. É outro assunto. E, daqui a pouco eu tenho que ir, hein, filho? Tá acabando, vai me ferrar aqui. Falta 10 minutos. Bicho, é 6h30, eu tenho que ir. Só para concluir esse assunto. Aí, mandaram o caso para o Ministério Público. E eu fui ter com o juiz da Infância e da Juventude, com o promotor, conversei com eles. Eles não viram absolutamente nada de irregular no que eu fiz, arquivou lá. Chegou na Câmara Municipal, eu falei com os colegas. Colegas, é o seguinte, eu estava fazendo a minha função de vereador, dentro das 4 linhas, dentro da lei, fazendo o que eu tenho que fazer, cumprindo minha função. Eu serei o primeiro desse ano, mas vários pedidos de cassação vão entrar na casa. Vocês começam me caçando, todos aqui serão caçados, porque isso que vocês estão fazendo não existe. Conclusão, eu fui absolvido, tanto pelos vereadores, quanto pelo Ministério Público. Ou seja, e aí que a gente fala, a gente tem que estar muito coberto de razão quando a gente entra numa dificuldade política. Então, ou você está calçado de prova, está calçado de fatos e calçado de valores, ou você é um cara fora do baralho. Eu seria um fora do baralho hoje, sendo independente, sendo sozinho na Câmara. Mas o que acontece é justamente o contrário. Eu consegui o respeito dos colegas, eles respeitam o meu trabalho, eu respeito deles e cada um toca a vida. 2 assuntinhos rapidinho para a gente concluir. O Bigodini vai ser cassado ou não? Não sei. Existe uma comissão de ética que está com o caso em mãos. Mas tá certo, parece que tá errado o jogo lá. Parece que tinha que ter um sorteio, o nome já mandou. Tem essa matemática ou não? Há controvérsias. Não, mas não, é aí que tá a matemática. Não é matemática. Não é matemática. Como que não é? Se não é matemática. Se tem que seguir um rito, tem que seguir um rito. E qual rito? A pergunta é qual rito? A Câmara não tem um rito específico? Não necessariamente. Protocolou. Tem que existir um protocolo, eu pedi de cassação. Aprova. Tem que ter o sorteio. Tem que ter o sorteio. Então, tem que ter o sorteio. Isso é um dos fatos. Mas nada diz que tem que ter obrigatoriamente sorteio. Se tem uma comissão de ética, mas poderia ir para a comissão de ética, poderia ir para qualquer um. Foi para a comissão de ética, sortearam entre eles quem que seria o relator, essa coisa, tal. É claro que quem fez a denúncia buscou o apoio judiciário nisso aí. Então, isso aí vai dar pano para manga. Ninguém sabe o que vai acontecer, se vai caducar, como caducou o caso da vereadora do PT, como caducou... Porque o que acontece? Nós temos um problema no nosso regimento interno, que o período de instauração do processo e conclusão do processo de uma cassação, ele dura 90 dias corridos. Se o cara não conseguir entregar o resultado e votar, entregar até 90 dias para que seja votado, caducou. Então, o que acontece? O cara toca o negócio até o 88º dia e entra com mandado de segurança. E aí não? Acabou.
Para não caçar. Então, infelizmente é isso. Então, eu não sei te dizer se vai ter cassação, se não vai ter cassação. Eu sei te dizer o seguinte, que a gente não deve beber e dirigir. Ponto. Ninguém, né? Ninguém. Nem o vereador, nem o amigo, ninguém. É o que deveria ser. Mas assim, a gente é muito hipócrita também, né? Porque os botecos tá cheio de... Tá tudo eu não vou ser lotado. hipócrita, não, que tem hora que eu bebo. Vou fazer o quê? Eu trabalho a semana inteira, vou chegar no sábado... Quando você coloca a vida dos outros em risco, tá muito errado. Mas pelo jeito... Bom, não quero também falar dele, não quero julgar ele. Eu não tô nessa comissão. Porque eu posso fazer a mesma coisa que ele Eu não tô nessa comissão, vai ter um processo, quando tudo tiver explicado, eles vão ler o relatório e em cima do relatório eu voto sim ou eu voto não. O Novo fez um bom trabalho nessa última eleição, né? Fizemos, graças a Deus. Deu um outro... Mas a turma fala, e eu falei para ele aqui, ele falou que não, ele falou que se ele ficasse dormindo, ele teria o mesmo voto. A turma fala que não foi o voto do Marco Aurélio, né? Foi o Ricardo contra o Ricardo mesmo e a rejeição dele. A rejeição dele. Você acha que a eleição foi dele, então? Ele contra ele mesmo? Sim, eu acho que sim. Mas como que ele tem mais de 100 mil votos, o Marco Aurélio? Teve voto pra caramba, não, pô. Mas o Marco Aurélio teve 60 mil votos no primeiro turno, é muito voto, né? Você tem, toda vez que você vai comprar alguma coisa, você vê o que você tem de opções para comprar. O que nós tínhamos? Nós tínhamos o Ricardo Silva e o PT, que ninguém queria votar. O PT sempre tem aqueles mesmo tanto de voto deles. O André Trindade, que ninguém queria votar nele porque ele era o candidato do prefeito, estava todo mundo, por conta das obras do prefeito, aí o prefeito estava com altíssima rejeição. Tinha lá o cara do Agir, que ninguém nunca ouviu falar, não sei o que, e tinha o Marco Aurélio do Novo. E o Novo, então o cara falou, pô, eu não quero votar no Ricardo, eu não quero votar no candidato do prefeito, eu não voto no PT. Aí ninguém sabe quem que é. Eu vou votar no Partido Novo que está fazendo um baita no trabalho. Quem que é o candidato? O Cabeça Branca, é o Marco Antônio, é o 30. Ninguém sabe, mas que não queria votar e votaram no Novo. Graças a Deus nós tivemos uma super visibilidade. Mas eu tenho que falar uma coisa, o Marco Aurélio fez um baita de um trabalho. Andou, pediu voto sozinho, hein? Porque o nosso partido não fez coligação com ninguém. E não foi esse o erro? Por isso vocês perderam a eleição? Mas vai coligar com quem, criatura? Me fala um partido. Acha alguém, ué. Acha? Não acha, não é assim. Política, viu? Política, ou você tem uma linha ou você tá fudido. Não, mas ninguém tem a linha do Novo, então. Então, por isso que nós vamos sozinhos. Por isso que o Zema ganhou a eleição pra governador chapa pura. Boa. Não, eu tô com... Tem que ir embora. Rapidinho. Só duas coisas. Só duas coisas aqui, rapidinho. A primeira coisa... É dobrada agora Rodine Estadual e Marco Aurélio Federal? Não? Aqui em Ribeirão Preto seremos nós dois. Não, mas tem mais candidato. Novo? Sim. Mas como que vocês vão lançar um monte de candidato? Não, nós não vamos lançar. Aqui. Todo mundo que é filiado no partido, é diferente dos outros partidos. Todo mundo tem direito a disputar uma vaga. Aí você faz um processo seletivo e no processo seletivo nós temos 4 para deputado estadual e 2 para federal. Aí tem que passar pelo processo seletivo. Processo seletivo, tudo indo para frente. Quem é o cara... Se você quiser responder essa, você responde, que nós estamos no final mesmo. Quem é o cara mais importante da tua lista telefone aí, de contato? Minha mãe. Na política. Na política? Quem é o cara que você tem aí? Você fala, não, eu tenho o celular do Salles. Você tem o celular do Salles? Agora. Liga pra ele, vamos ver se ela atende. Cara, você vai me fuder, tá no meu horário. Não, vou nada. Agora acabou, já acabou. Olha lá, 3 minutos. O coordenador da campanha aqui do homem, quando você trazer o homem aqui, traz com mais tempo também. Esse negócio porque o homem fala pra caramba. E o programa é assim mesmo, é pra falar mesmo. Não é que eu falo pra caramba, que eu falo as coisas que você quer ouvir, que você não esperava ouvir. Você queria me enquadrar e desferrou. Não, eu não quis se enquadrar, não. A matemática é você esclareceu pra turma, aí pronto. Aí, você tem material pra você trabalhar. Não sei. Agora, ele olhou a última 18h21. Tá, vamos ver se ela atende. Liga, às vezes ela atende. Aí. Vamos falar um oi pra ele. Aí. Vamos falar oi pro Salles aqui. Não, o homem é monstro. Aí. Pode não viva a voz. Senador, tá podendo falar? Alô? Tudo em ordem? Não, tá tudo em ordem. Eu tô aqui num podcast, os caras queriam saber se eu tinha o contato seu direto, se você atendia o telefone. Eu falei, ele é o melhor candidato que nós temos e ele atende o telefone. Beleza? Aí mostra pra turma aí, tô falando com ele, ó. Deputado,
Ô, deputado, aqui quem está falando é Gustavo Clemente, da turma tá falando, quando você vier para Ribeirão, você vai vir aqui participar desse podcast. Eu imaginava que você não ia atender ele, e atendeu, hein? O homem tá com a moral mesmo, parabéns. Boa sorte aí na empreitada pro Senado, viu? Obrigado. Tamo junto aí. Valeu, senador. Te espero aqui sexta-feira, dia 24, hein? Rubinho tá te esperando. Abraço. Um abraço. Tchau. Eu ia falar pra você ligar pro governador, mas esse é muito. Mas Finaliza também, aqui, mas, ó. irmão, mas eu tenho que ir. Finaliza em 2 minutinhos, povo, a turma encerra. Ô, Zé, enxerga. mas eu não tô ligando pra você agora, que eu tenho que ir pra sessão da Câmara. Um abraço, governador, futuro presidente do Brasil! Vambora! Faz aqui esse negócio. Tchau, valeu. Vambora, senão Tchau. Valeu, obrigado. Tchau. É isso. Mais um episódio concluído. A turma falou, a turma esclareceu, o homem falou muita coisa que a turma queria saber. Tá aí, a resposta tá aí. Muito obrigado, agradecer só aqui para finalizar os nossos parceiros. A turma tá falando, podcast do Gustavo Clemente. Identifique vazamentos, precisou, procura, liga, identifique em qualquer lugar o vazamento. Del Rosso, vai lá, alinhamento, balanceamento, mecânica, pneu, procura o Ulisses, monstro. It's Hop, cerveja artesanal, inclusive ganhou um prêmio da Copa Paulista de Cerveja, ganhou uma premiação e vai vir aqui contar pra gente o que é o mercado cervejeiro em Ribeirão Preto. Tchau, obrigado, fui.